Olá, para você que não me conhece, eu sou o JJ, José Júnior, sou assistente social, mestre em políticas sociais, doutor em comunicação, além de algumas especializações, estudante do curso de Direito, trabalhador da política de assistência social, trabalho num CRAS, num Centro de Referência de Assistência Social. O intuito do vídeo de hoje é fazer com que possamos diminuir as dúvidas referente ao auxílio emergencial 2021. Mas antes, se você puder deixar o seu like, compartilhar, se tiver alguma outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que será um prazer na medida do que eu conseguir te responder. Todas as informações aqui, elas serão observadas a partir da medida provisória de 18 de março de 2021, a medida provisória MP 1039. Então, não será baseado naquilo que eu acho como o melhor, como deveria ser, como não deveria ser. Enfim, vamos deixar outras pessoas fazerem esse tipo de análise. Aqui será, então, para efetivamente entender como é que é esse benefício e quais serão as famílias, as pessoas que serão ou não atendidas, ok? Então, no artigo 1º, fala que essa medida provisória institui o auxílio emergencial 2021, que terá 4 parcelas. Porém, vocês verificarão que o governo, ele a todo momento pode fazer nova avaliação. Então, não é garantido receber 4 parcelas as famílias que estejam no perfil, tá bom? É preciso, durante as 4 parcelas, continuar estando no perfil. Qual que é o valor deste benefício? O valor é de R$ 250, mas vamos ver também adiante que pode ter uma situação que vai variar este valor. O artigo 2º diz assim, olha, se a família, ela ou a pessoa, tiver acesso ao auxílio emergencial 2021, ela pode ter uma variação do valor se, parágrafo 1º do artigo 2, a pessoa provedora, a única provedora da família, seja mulher. Então, o valor não será de R$ 250, mas sim de R$ 375 para o auxílio emergencial 2021. Ou, se a pessoa morar sozinha, o valor do benefício será de R$ 150 mensais. Então, nós podemos ver que o valor do auxílio, conforme o artigo 1º, é R$ 250. Porém, no artigo 2º, estabelece a variação no valor. Se a única pessoa provedora for mulher da família, o valor é de R$ 375. Ou se a pessoa morar sozinha, o valor do benefício será de R$ 150 mensais. Qualquer pessoa pode ter acesso ao auxílio emergencial 2021? Não. Quem terá acesso? Então, vamos pensar sempre na ideia de continuidade do benefício. Então, terá acesso os trabalhadores que receberam o auxílio emergencial e receberam o auxílio emergencial residual, ok? Então, se você recebeu o auxílio emergencial, aquele lá de abril de 2020, e recebeu o auxílio emergencial residual de setembro de 2020, você já passou pela primeira etapa, tá bom? Então, não é ou recebeu o auxílio emergencial ou o auxílio emergencial residual. É uma continuidade. Para receber o auxílio emergencial 2021, eu necessariamente preciso ter recebido
o auxílio emergencial, o de abril de 2020, e o auxílio emergencial residual de setembro de 2021. Por isso que no parágrafo 1º diz assim, que não é preciso requerimento. Então, não tem nada para se cadastrar, para você ter acesso ao auxílio emergencial 2021. Então, tomem cuidado com as fake news, as notícias falsas, colocando link para você se cadastrar. Toma cuidado, tenha total segurança que o que você está fazendo não é golpe, ok? Bom, no parágrafo 2º do artigo 1º diz assim, quem não receberá, não será devido ao trabalhador que tenha vínculo empregatício formal ativo. Por que ativo? No parágrafo único do artigo 6º, coloca que, mesmo que você esteja trabalhando registrado, né, conforme a consolidação das leis do trabalho, CLT, mas se você não estiver recebendo seu salário há pelo menos 3 meses ou mais, né, você não é considerado trabalhador formal, tá bom? Então, mesmo que você tenha registro em carteira de trabalho, mas não esteja recebendo seu salário há pelo menos 3 meses ou mais, você não é considerado trabalhador formal. E no artigo 6, ele vem dizer assim, o que é considerado, para fins dessa medida provisória, trabalhadores formais. Então, conforme mencionei a vocês, são as pessoas que são contratadas conforme a CLT, mas também a todos os agentes públicos, certo? Então, se a pessoa é estatutária, se não é, se é temporário, se é efetivo, enfim, não importa. Todos os agentes públicos também são considerados para fins desta medida provisória trabalhadores formais. Voltando lá para o inciso 2, agora, do parágrafo 2º do artigo 1º, também não terá acesso ao benefício do auxílio emergencial 2021 quem estiver recebendo algum benefício previdenciário, assistencial, trabalhista ou de transferência de renda pelo governo federal. Pensem assim, o auxílio emergencial ele foi criado lá em abril para atender minimamente com certo valor de renda as pessoas, as famílias que tiveram perda real de renda por conta da pandemia. Se a pessoa recebe algum benefício do INSS, por exemplo, então aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio reclusão, ela não teve prejuízo. Então, não faz sentido essa pessoa receber o auxílio emergencial residual ou agora o auxílio emergencial 2021. Essa é a ideia, mais uma vez. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, tá bom? A gente está analisando a medida provisória. Outra coisa, se a família recebe o BPC, onde muitos chamam erroneamente de LOAS, né? LOAS é a lei. O nome do benefício é BPC, Benefício de Prestação Continuada, para pessoas idosas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência comprovada, com renda familiar por pessoa inferior a 1/4 do salário mínimo, mas também é uma outra questão. Também não receberá o auxílio emergencial 2021, porque também não teve perda financeira, né, em função
da pandemia. Ou se a pessoa está trabalhando e está recebendo seu salário, também não teve perda. E aqui, gente, fala do Programa de Transferência de Renda Federal. Porém, não enquadra as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, tá bom? Então, se você recebe o Programa Bolsa Família, pode ficar despreocupado, despreocupada. Já no seguinte, diz assim: a renda familiar por pessoa, ou seja, per capita significa por pessoa, por cabeça, não pode ser superior a meio salário mínimo. Como assim, JJ? Vamos lá. O salário mínimo atual, ele é no valor de R$ 1.100. Dividido por 2, que é o meio salário mínimo, dá 550. Então, o total da renda familiar não pode ser superior a R$ 550 por pessoa, por cabeça. Então, vamos dizer que na minha família tenham 3 pessoas. Vamos dizer que a renda é R$ 1.300. Vamos dividir pela quantidade de pessoas que moram. Ou no caso, 3. Então, a renda por pessoa, a renda per capita familiar, é no valor de R$ 433,33. Tá dentro? Tá. Porque R$ 433,33 é um valor menor que o meio salário mínimo per capita, ou seja, R$ 550. Tá bom? Um outro exemplo. Vamos dizer que a minha renda é de R$ 1.200. Só que moram 2 pessoas na minha casa, eu e mais outra. Dividido por 2, a renda é de R$ 600 por pessoa, ou seja, é superior a meio salário mínimo per capita. Ou seja, não é perfil. Então, ainda que eu tenha recebido o auxílio emergencial, o auxílio emergencial residual, hoje eu não sou perfil. Por quê? Porque a renda por pessoa da minha família é superior a R$ 550, ou seja, meio salário mínimo. Tá bom? Por quê? A todo momento o governo fará a verificação das informações mais atuais que ele tiver acesso. A gente vai verificar essa questão. Parou por aí a questão de renda? Não. No quarto, diz assim: seja membro de família que aufira renda mensal total acima de 3 salários mínimos. Então, ainda que a renda per capita, ou seja, por pessoa, seja de meio salário mínimo ou menos, eu preciso estar dentro dessa renda familiar total. Como o salário mínimo é R$ 1.100, e aqui está dizendo que a renda total da família não pode ser superior a 3 salários mínimos, então eu faço vezes 3. Ou seja, a renda total da família não pode ser superior a R$ 3.300. A minha família recebe R$ 3.301. É superior? É. Tá bom? Então, a renda não pode ser superior. Tá bom? Então, são essas duas condicionalidades de renda. A renda por pessoa e a renda total. E aí, nós já conseguimos fazer um link com o artigo 3º. Vejam só, para fins desta medida provisória, qual é a caracterização dos grupos familiares? Então, eles tomarão como base, no inciso 1, nas declarações que vocês mesmas colocaram lá na concessão, ou melhor, no pedido para concessão do auxílio emergencial, que foi o primeiro auxílio.
lá em abril de 2020, certo? Então, na concessão do primeiro auxílio emergencial, houve um requerimento que precisava preencher. Então, esta é uma base para a verificação de composição de família. E no próximo é o cadastro único. Porém, gente, eu quero deixar muito claro, não adianta você querer atualizar o cadastro único hoje, ou seja, depois do dia 2 de abril, para tentar conseguir o auxílio emergencial 2021. Por quê? A base do governo para verificação é o cadastro único até o dia 2 de abril de 2020. Ou seja, se o meu cadastro único está desatualizado, foi um risco que eu causei, é um dano que eu causei. Por quê? Gente, o cadastro único ele precisa ser atualizado sempre que houver alguma alteração da composição do cotidiano da família. Então, se eu me separei, se houve algum falecimento, se houve algum nascimento, se o filho que morava comigo não mora mais, ou se um filho que não morava comigo agora mora, certo? Então, não adianta eu querer fazer a atualização do cadastro único em data posterior, ou seja, em data para frente do dia 2 de abril de 2020. Porque a base para comprovação, para identificação, é do dia 2 de abril de 2020. Mas por que isso, JJ? Simples. Se só terá acesso ao auxílio emergencial 2021 quem recebeu o auxílio emergencial e o auxílio emergencial residual, é fato que as bases também devem acompanhar a mesma data. Por isso, abril de 2020. Por isso, início de abril de 2020. Porque o auxílio emergencial, o primeiro no caso, foi de abril de 2020. Tá bom? Então, a base de dados também será o cadastro único. Bem como, gente, para as famílias que recebem o programa Bolsa Família, a base será o cadastro único, tá bom? Não será o requerimento, ok? E aí eu já deixo um recado aos engraçadinhos e engraçadinhas que querem tentar burlar o sistema, que primeiro, caráter a gente não aprende, a gente tem e exercita, né? Só que cada um é responsável por aquilo que afirma, né? Então, medidas judiciais, elas são tomadas ao ponto que é verificada alguma irregularidade, né? Outra coisa, para você que quer burlar o sistema, aí eu coloco então que eu me separei e aí a minha esposa consegue receber ao invés de 250, 375. Não, porque a base de dados é dia 2 de abril de 2020. Ah, mas e se eu me separei antes dessa data? Deveria ter atualizado o cadastro único. Se não atualizou o cadastro único, foi uma falta sua. Não existe direito para quem dorme. Então é importante a todo momento nós criarmos esse hábito de atualizar o cadastro único sempre que houver alguma alteração no cotidiano da minha família. Voltando para o artigo 1º, lá no inciso 5, a pessoa não pode estar residente, né, ser residente em outro país. Eu não vou entrar muito no mérito, porque isso é uma situação muito, muito atípica, tá bom? Mas, a grosso modo, ela não pode estar residindo, morando em outro país.
O 6, o 7 e o 8 têm vinculação com o imposto de renda de pessoa física. Só que os dados serão de 2019, os dados solicitados, verificados para fins do auxílio emergencial 2021. Então, se em 2019 os rendimentos tributáveis foi superior a R$ 28.559,70, eu não sou perfil para continuar recebendo o auxílio emergencial, que no caso é o auxílio emergencial 2021. Lembrem-se, continuidade. Para eu ter acesso ao 2021, eu preciso ter tido acesso ao auxílio emergencial de abril de 2020 e o auxílio emergencial residual, o de setembro de 2020. O sétimo diz assim, que em 2019, eu não posso ter sido proprietário de bens ou direitos no valor maior que R$ 300.000. E o oitavo, me perdoe, diz assim, que os rendimentos isentos, ou seja, os não tributáveis ou os com tributos exclusivos da fonte, em 2019, não pode ter sido superior a R$ 40.000. Mas estes três, gente, são para quem declarou o imposto de renda em 2019. Não é a maciça, a grande maioria de pessoas que são perfil para o auxílio emergencial residual e o agora auxílio emergencial 2021. E tem um último, que é o nono, né? Que na declaração do imposto de renda de 2019 não tenha sido também incluído como cônjuge, ou seja, esposo ou esposa, ou seja, aqueles que são casados formalmente, que muitos chamam casados no papel, ou que foram identificados como companheiro, companheira, e que tenham filhos ou que convivam há mais de 5 anos, tá bom? Que também não tenha sido identificado como filho ou enteado, porém, com menos de 21 anos de idade, ou com até 24 anos, desde que tenha cursado o ensino superior ou algum curso técnico de nível médio. Então, reforçando, se você foi incluído na declaração de imposto de renda de alguém como membro desta família, na condição de esposo, esposa, companheiro, desde que com filho ou com união há mais de 5 anos, ou na condição de filho ou enteado, desde que menor de 21 anos e menor de 24 anos, desde que estudante de ensino superior ou curso técnico de nível médio, também não terá acesso ao benefício. Lembra que eu mencionei do auxílio reclusão? Então, aqui no 10º fala exatamente isso. Então, a pessoa que está cumprindo pena restritiva total de liberdade, ou seja, em regime fechado, ou alguém que esteja recebendo auxílio reclusão, também não terá acesso ao recebimento do auxílio emergencial 2021. Mas como assim? Vamos dizer que eu recebi o auxílio emergencial residual, que começou em setembro, porém, em janeiro, houve a condenação minha no regime fechado. Eu não vou ter acesso ao auxílio emergencial 2021,
Por quê? Porque eu estou na condição de preso em regime fechado, tá bom? Logo mais à frente, no parágrafo 5º dessa medida provisória, já se estabelece aonde será a base de dados para saber se eu estou ou não cumprindo regime fechado. Coloca assim, ó, na ausência de qualquer dado, será considerado que a pessoa está cumprindo o regime fechado. Se de repente causar na sua avaliação qualquer erro desse sentido, aí é importante que você faça a contestação no site DataPrev, tá bom? Mas isso são casos muito específicos, tá bom? Eu também preciso ser maior de 18 anos para ter acesso ao auxílio emergencial 2021. Mas tem uma situação que pode ser menor de 18 anos, né? Que são as mães adolescentes. Então, se eu for a provedora, mãe, eu tenho essas exceções. Mulher provedora, né, a única provedora, eu vou ter o valor diferenciado. E se eu for mãe adolescente, ou seja, com menos de 18 anos, eu também posso receber este benefício. Gente, é óbvio o 7º, mas não custa reforçar, para a pessoa receber o auxílio emergencial 2021, ela precisa estar viva. Porém, já aconteceu isso um caso comigo. Para as bases da Receita Federal, a pessoa estava como morta. Então, aí teve que alterar a situação cadastral dessa pessoa para ela ter acesso ao benefício do auxílio emergencial. Mas aí são situações também muito específicas. E também a pessoa não pode estar com o CPF vinculado ao recebimento de pensão por morte, que daí recai naquela questão que nós já conversamos de auxílio previdenciário, tá bom? Outra coisa, lembra que eu mencionei que é uma continuidade? Então, a pessoa, ela não pode estar na condição de cancelada no momento que o governo federal está avaliando a concessão ou não do auxílio emergencial 2021, no que se refere ao auxílio emergencial, aquele de abril de 2020, e o auxílio residual emergencial. Então, o auxílio emergencial ou o auxílio emergencial residual, eu não posso estar na condição de cancelado quando o governo federal fizer a avaliação para o auxílio emergencial 2021, tá bom? Então, se houve o cancelamento de um ou outro benefício, significa o quê? Que eu não sou perfil. Se eu não sou perfil, não há a continuidade. A todo momento eu estou falando aqui para vocês, continuidade. Auxílio emergencial residual e o auxílio emergencial 2021. Outra coisa também, que a pessoa não terá acesso. Quem não fez a movimentação, quem não usou o valor do auxílio emergencial, aquele de abril de 2020, é entendido assim: foi feita a concessão do benefício, mas a pessoa não fez uso dele, significa o quê? Que ela não precisa, tá bom? Mais ou menos é essa a ideia. E como que o governo vai saber se eu utilizei o auxílio emergencial ou não, conforme está aqui no 14? Olha só o parágrafo 8º. A instituição financeira federal, que também disponibilizará essa informação ao setor que está avaliando a concessão ou não do auxílio emergencial 2021.
Outra coisa, a pessoa ela não pode ser estagiário, residente médico ou multiprofissional e beneficiário de bolsa de estudo, seja pela CAPES, CNPq ou qualquer outra bolsa de estudo concedida por quem? Pelo poder público, seja federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. Já os parágrafos 3º e 4º, eles vêm sinalizar de maneira muito objetiva que a todo momento pode haver a verificação por parte do governo federal para a continuidade ou não do pagamento ou recebimento do auxílio emergencial 2021, tá? Então, a grosso modo, está querendo informar-nos sobre isso. O parágrafo 6º vem dizer que é obrigatório a existência de CPF ao beneficiário. Não só ter o CPF, mas também este estar regularizado junto à Receita Federal. Se de repente seu CPF ele não está regularizado, não precisa se preocupar, se desesperar. Tem muita coisa que dá para ser arrumada pelo próprio site da Receita Federal. Então, dá para você fazer a inscrição do CPF. Então, se algum membro da sua família não tem CPF, dá para fazer pelo site ou dá para fazer a regularização cadastral também pelo site. É simples, tá bom? Mas qualquer dificuldade, acessa lá o site da Receita Federal, tá bom? Porém, aos trabalhadores que estão em famílias beneficiárias do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, estão dispensados dessa exigência da questão do CPF, ok? O parágrafo 7º, ele vem dizer da onde será utilizados os dados referente às pessoas que estão na condição de estagiários ou de residentes, seja médico ou multiprofissional, né, recebendo a bolsa de estudo. Vem falando que as bases de dados serão disponibilizadas pela empresa pública federal. Agora, só para finalizar o artigo 2º, porque nós já falamos sobre os parágrafos 1º e 2º, né? No parágrafo 3º diz assim, que a pessoa não pode acumular benefícios, auxílios federais. Então, o governo não pode pagar 2 auxílios emergenciais, o governo federal, eu quero dizer, exceto se você começou a receber o auxílio emergencial ou o auxílio emergencial residual em momento posterior ao cronograma, porque você ganhou judicialmente esse direito ao recebimento ou a sua contestação extrajudicial, aquele que você fez no site da DataPrev, foi aceita, tá bom? Então, somente nesses casos que a pessoa, por consequência sua família, receberá então 2 auxílios emergenciais. Por quê? Porque ela tinha direito a um auxílio anterior, seja o emergencial ou o emergencial residual, porém não recebeu conforme o cronograma. Ela teve o direito em data posterior. E aí, gente, já finalizando o nosso vídeo, conforme mencionei, eu aqui estou tentando conversar com vocês sobre as maiores dúvidas ou as dúvidas mais frequentes, tá bom? Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Conforme eu disse para vocês no começo do vídeo, qualquer outra dúvida, deixa aqui no comentário. Se eu souber, será um prazer responder, tá bom? Então, no artigo 4º, ele vem dizer assim, que a renda, eu estou reforçando, embora eu já tenha falado,
A renda da família será considerada aquela que você colocou no requerimento de solicitação do auxílio emergencial, aquele de abril de 2020, né? Porque aquele sim precisou de um requerimento. Então, será uma das bases de dados. Porém, não esqueça que o cadastro único também será utilizado como base de dados, mas o cadastro único até o dia 2 de abril de 2020, porque nós estamos falando de uma continuidade de recebimento de benefício, auxílio emergencial e auxílio emergencial residual. Se eu recebi os dois, eu posso ir para as próximas etapas para verificar se eu terei acesso ao auxílio emergencial 2021. Por quê? Ainda que eu cumpra todas as condicionalidades, mas eu não recebi o emergencial e o residual, eu não conseguirei receber o auxílio emergencial 2021, tá bom? Porque é uma continuidade, ok? E o último artigo que vamos falar é o 5º, porque o 6º eu já falei e os demais eu fui conversando com vocês também, que fala sobre o que é renda per capita, essas coisas a gente já veio falando, o que é a renda total familiar, tá bom? Mas enfim, no artigo 5º diz para as pessoas que recebem o programa Bolsa Família em específico. Eu vou deixar de receber o programa Bolsa Família? Depende. Como assim, JJ? Depende. Se o valor do Bolsa Família for maior que o valor do Auxílio Emergencial 2021, eu continuo recebendo o programa Bolsa Família. Porém, se o Auxílio Emergencial 2021 tiver um valor maior do que aquele que eu recebo do programa Bolsa Família, então, nesse período de recebimento do Auxílio Emergencial 2021, eu deixo de receber o programa Bolsa Família. Por isso que se coloca o que for mais vantajoso. Vantajoso em termos de recebimento, ok? E para finalizar, eu quero deixar o meu agradecimento, porém uma última observação. O CRAS, ele não detém o sistema do Auxílio Emergencial 2021, certo? Por isso que nós indicamos vocês acessarem ou o site da CAPREV, ligar no número 121 ou comparecer a alguma agência da Caixa Econômica Federal, porque nós, trabalhadores do CRAS, nós não temos acesso a este benefício. Este benefício não está vinculado à política de assistência social, e nós, no CRAS, trabalhamos com a política de assistência social, tá bom? Ainda que você vá à Caixa Econômica Federal e eles, os trabalhadores de lá, digam, vai para o CRAS. Gente, não é possível atualizar o cadastro único para fins do Auxílio Emergencial 2021, porque conforme vocês viram, a base de dados é de abril de 2020. Se você não atualizou o cadastro único em tempo que era para atualizar, né, não será agora a possibilidade de atualização de cadastro único para fins do Auxílio Emergencial 2021. Por isso, mais uma vez, é de fundamental importância você atualizar o cadastro único sempre que haver qualquer alteração da composição da família, inclusive alteração de telefone, tá bom? Então, houve falecimento, nascimento, casamento, divórcio, amigou, não amigou, o filho foi morar em outro local, o filho que morava em outro local veio morar comigo, enfim, houve qualquer... Eu mudei de endereço, mas era a mesma rua, mas mudou de endereço, o cadastro único está desatualizado. Isso é de fundamental importância, tá bom, gente? Muito obrigado, espero que eu tenha sido útil.
Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Se puderem, clicar no gostei, compartilhar, porque a informação só tem serventia se ela vir para a prática, tá bom? Meu muito obrigado. Tchau, tchau.